fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando para mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Tomara a sua semana seja incrível. Vamos juntos aqui com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, com tudo que rola no mundo esportivo. Para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em jogo de tempos distintos, Guarani e Ponte ficaram no empate por 1-1 no Brinco. Luan Dias foi o autor do gol da equipe alviverde. Com o resultado, Bugre permanece na lanterna da Série B. Com mais uma semana de preparação, a equipe de Pintado volta a campo domingo, contra o Sport no Brinco de Ouro. Com empate no derby, Ponte continua na 13ª colocação, 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. Já chegou ao seu terceiro gol na competição e se igualou a Dodô e Gabriel Novaes na artilharia da Macaca na Série B. Vetados do clássico, Luiz Felipe, Gabriel Rissu, Dudu Vieira e Ramon Carvalho trabalham para ficarem à disposição do próximo jogo contra o Brusque. Duelo está marcado para sexta, 9h em Santa Catarina. Em situações opostas, Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje, 20h, no Allianz Parque, pelo encerramento da 13ª rodada da Série A. Enquanto o Verdão luta para se reaproximar do líder Flamengo, Timão busca sair da zona do rebaixamento. Vasco acerta empréstimo de Felipe Coutinho. Clube e jogador mudam o modelo de negócio e Meia fica livre para assinar contrato com o Cruz Maltino. Aston Villa, que investiu alto na contratação de Coutinho, preferiu um empréstimo por uma temporada até junho do ano que vem. Russell vence o Grande Prêmio da Áustria após Norris e Verstappen baterem no fim. Colisão da dupla a 5 voltas para o final da corrida entregou vitória de bandeja para o britânico após quase 2 anos de jejum. Piastri e Sainz completaram o pódio. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem aqui para falar do derby. 971021493. Ficou satisfeito com o resultado? Louco da vida e triste com o resultado? Concordou com o resultado? Enfim, mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da Macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br, carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão.
construção. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, desta segunda-feira eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, 13ª rodada no Derby 207, realizado neste domingo no Brinco de Ouro. Guarani e Ponte Preta empataram pelo placar de 1-1. Aliás, uma rodada cheia de empates, Paysandu e Operário também 1-1, mesmo placar de Avaí e Amazonas. No sábado, o Ceará venceu o Ituano 4-2, Botafogo e Sport empataram por 1-1, mesmo placar de Coritiba e Vila Nova. Hoje, 7 da noite, tem Santos e Chapecoense. 9 da noite, CRB e Brusque. Amanhã, 6h30, Goiás e América Mineiro. 8 da noite, Novo Horizontino e Mirassol. Na Série B, a liderança é do Avaí, 23 pontos. O América é o segundo, 22. O Operário, o terceiro, com 22. E o Vila Nova é o quarto, com 21 pontos. A Ponte Preta aparece na 13ª colocação, com 16. E o Guarani segue na lanterna, com apenas 6 pontos conquistados. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogos que foram realizados neste final de semana. Vasco e Botafogo empataram por 1-1, mesmo placar de Cuiabá e Red Bull Bragantino. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense também empataram por 1-1. O Grêmio venceu o Fluminense por 1-0. O Fortaleza derrotou o Juventude 2-1. O São Paulo venceu o Bahia por 3-1. Criciúma e Inter empataram por 1-1. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-1 e o Vitória perdeu para o Atlético Paranense por 1-0. Hoje o fechamento da rodada, 8 da noite no Allianz Parque, tem o derby paulistano entre Palmeiras e Corinthians. Flamengo lidera com 27, o Botafogo é o segundo com 24, o Bahia o terceiro com 24 e o Palmeiras é o quarto colocado com 23 pontos. Pela Copa América, ontem a Venezuela venceu a Jamaica por 3-0, México e Equador empataram por 0-0. Com isso, a Argentina vai pegar o Equador nas quartas de final e o Canadá enfrenta a Venezuela. Hoje, 8 da noite, tem Estados Unidos, ou melhor, 22 horas, horário de Brasília, Estados Unidos e Uruguai, além de Bolívia e Panamá. O Brasil joga amanhã contra a Colômbia, também às 10 horas da noite. Pela Eurocopa, a Espanha goleou a Geórgia e garantiu classificação nas quartas, assim como a Inglaterra, que venceu a Eslováquia por 2-1. A Alemanha venceu a Dinamarca por 2-0 e a Suíça derrotou a Itália por 2-0. A Alemanha vai pegar a Espanha e vamos ter o duelo entre Suíça e Inglaterra. É a Eurocopa na sua fase decisiva. Você já experimentou o minestrone do Diani? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes, @Família Diani. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, meus amigos. Estou aqui com Pedro Pincinato, mais conhecido como Gibinha, não é? Para os íntimos. Está lá o Caput, sempre com sua paciência tibetiana. E vamos aqui aos nossos clientes para ver o que eles acharam do clássico 1-1. Bom dia. Mesmo precipitando do resultado, alguns torcedores do Guarani saíram satisfeitos com o desempenho e resultado devido à expulsão. Sou bugrino e acredito que se o João Vitor não tivesse sido expulso, teria uma maior chance de fazer uma vitória. Renato César Bugrino do DIC 5. O restante eu não vou ler não, viu, amigão? Provocação não. O Guarani fez um bom jogo ontem contra o rival. Uma pena a infantilidade do João Vitor. Poderia ter sido diferente. O mais interessante foi a torcida rival comemorar um empate com fogos contra o pior time da história do Guarani. Adriano Gomes.
Bom dia, Batata de Rio Preto. Hoje aqui, graças a Deus, clima é maravilhoso, sem sol e um friozinho. CH, vendo o jogo de ontem, cheguei a uma conclusão. Como o futebol campineiro está uma lástima. Geralmente a Ponte joga bem um tempo e no outro ela tira para fazer lambança. Mas ontem só salvou 2 jogadores, Gé e o Sérgio Rafael. Um abraço. Bom dia. O que preocupou o torcedor da Ponte e acredito que a todos foi a falta de ambição do time. Isso respinga no Nelsinho. Independentemente de quem seja, empatar com Lanterna não é nada promissor. Renato Grácia. Jogo de compadres, Ponte omissa, covarde. Nelsinho provou ser um treinador medíocre. Ellington do São Fernando. Bom dia, tudo bem? Fiquei o domingo inteiro esperando para ver o jogo, mas o que vi foi uma Ponte covarde com medo do pior time do campeonato. Por que não colocou o Zé Mário? Marcos Carvalho. Fala, CH, meu amigo, para ser sincero, eu não tenho esse apego ao derby. Para mim, o mais relevante são os 3 pontos. Eu acredito que foi aí que o Nelsinho pecou. Ele preferiu evitar uma possível dor de cabeça no caso de um segundo gol a buscar os 3 pontos. Grande abraço a todos. Barba. Bom dia. Ontem me frustrei com a imprensa campineira. Não que isso mude a cotação do dólar, mas a entrevista do Nelsinho foi uma enxurrada de incoerência. Inexplicável a escalação do Edson. Jacumã Paulo de Conde da Paraíba. Percebeu como o senhor Camacho não faz falta ontem? Aliás, o meu campo jogou até melhor. Alex Leite, de Campinas. Odilon, a torcida da Ponte não estava toda arrogante falando em goleada? Se não fosse a expulsão, seríamos os vencedores. Odilon. O primeiro tempo do Guarani ontem me deu um alento. Parecia outro time. Aí veio o segundo e o time desfez o meu alento. Uma lástima. O desencano voltou. Edivalmir Massa. Parabéns ao Guarani, herói ou o goleiro do herói. Já Pedro Rocha falhou novamente. DJ Alê. E o gênio do Nelsinho escala Edson. Como é burro. Partia para cima com um a mais e ganhava. Isso aqui está confuso. O Alexandre. Um abraço, Alexandre. Obrigado. Quase o Guarani ganha um jogo se não fosse alguns jogadores irresponsáveis que continuam a prejudicar o técnico Pintado. Deixa eu ver quem é o Sidney Júnior. Nossa, não para de chegar a mensagem, Tigrão. Pera um pouquinho aí. Nelsinho errou a escalar o Edson. O cara já é ruim no miolo de zaga. Teve cintura dura. Imagina lá lateral. Edivaldo. Mais uma. Nossa, eu tô até sem fôlego. O que você acha de o Guarani trazer de volta na janela de inverno o Ludic? Ele tem mais garra e dedicação. Guarani. E aí vai. Meus amigos, eu tenho mais 20 mensagens aqui. Se eu não passar pro Tigrão de chamar o Catarino, não tem programa. Eu peço desculpas e muito obrigado pelas mensagens. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Bom dia, amigos da Bandeirantes. O derby foi bom. Eu acho que, claro, dentro da limitação dos 2 times. Nós falamos aqui o tempo todo que o jogo seria equilibrado, que não tinha essa de um estar com 15 pontos antes do jogo e um com 5, porque lá dentro a coisa ia ser nivelada também pelo aspecto da torcida, do estádio, da torcida única, e é um jogo em que todo mundo se motiva mais e nós falamos o tempo todo. O equilíbrio vai dar o tom ao jogo. Melhor o Guarani no primeiro tempo, melhor a Ponte no segundo tempo, mas eu acho que a Ponte faltou ousadia, sim. Afinal de contas, o João Vitor foi expulso com 12 minutos do segundo tempo e o Nelsinho na própria coletiva falou isso. A orientação foi da gente não dar o contra-ataque para o Guarani como demos no gol do Guarani no primeiro tempo. Então ele já falou tudo, ele mesmo admitiu isso. A Ponte não foi para cima do Guarani com a gana de quem jogava com um jogador a menos para virar o jogo. Preferiu não correr maiores riscos no contra-ataque e mesmo assim não fosse o Lucas Bochecha tirar aquele pão da boca do xará dele, né? O Lucas Paraíso, e o Guarani teria feito o segundo gol com 2 jogadores. Então, eu acho que o placar refletiu que foi o jogo, um tempo para cada time, mas o torcedor da Ponte ficou com essa sensação, sim, de que o seu time poderia ter sido mais agressivo quando ficou com a superioridade numérica de um jogador a mais. Em Campinas, 11h45 agora. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre ontem acabou ficando no empate no derby 207 contra a Ponte Preta. Saiu à frente no placar, né, gol marcado pelo Luan Dias, mas no segundo tempo acabou sofrendo o empate.
Resultado que mantém o Guarani na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. 5 pontos conquistados, 6 agora, né? Chegou ao 6º ponto, apenas uma vitória na competição. Claro que a situação é preocupante, continua sendo, né? Afinal, o Guarani não consegue engrenar no campeonato. Próxima partida do Bugre acontece também em casa, no domingo contra o Sport. Ao final do jogo de ontem, CH, em entrevista coletiva, o técnico Pintado analisou o rendimento do time e fez uma referência, um agradecimento ao torcedor bugrino que compareceu. Quase 10 mil torcedores estiveram no brinco. Ressaltar o torcedor do Guarani. Você colocar quase 10 mil pessoas num jogo onde a equipe passava, vamos pensar assim, né? Passava por momentos difíceis, eu acho que é um sinal muito positivo. É um sinal muito positivo para nós, o grupo entendeu isso. O que o torcedor fez por nós hoje é realmente o torcedor bugrino, esse é o verdadeiro torcedor do Guarani, que vem com a gente no momento difícil, e a gente não podia entregar outra coisa a não ser um primeiro tempo que foi consistente, foi o que a gente trabalhou, o que a gente esperava. Acredito que a gente poderia ter um resultado melhor no primeiro tempo, e aí a gente poder administrar, né, encontrar mais situações para o segundo. Segundo tempo, embora a gente tenha perdido um homem, né, também acho que a gente deixou um pouco de jogar o que a gente sabe fazer, o que nós trabalhamos principalmente. Encontrar soluções para a construção do jogo era muito importante para a gente voltar a dominar a partida. Mas acho que, no geral, a gente tem que ressaltar que a competitividade da equipe é algo muito positivo e a gente não pode baixar disso. Nós não podemos voltar para trás. A gente não vai negociar a luta, não vai negociar essa intensidade. A gente não vai ter nenhum momento que a gente vai concordar ou vai encontrar alguma história para contar. A gente tem que ser intenso, se a gente quer mais, nós temos que continuar com essa intensidade e manter 90 minutos, né, que é muito difícil, o que nós fizemos no primeiro tempo. Palavras do técnico Pintado falando ontem, após o empate no derby 1-1 no Brinco de Ouro. Deixa eu mandar um abraço para o Renato César, um abraço aqui para o Marcelo Capelletti, agradecer a mensagem aqui do Rodrigo Oliveira, um abraço para o Rogério, lá da Líder FM, obrigado. Aqui para o Edilson, também um agradecimento ao Furlan, que mandou mensagem para cá. Um abraço para o Smith. Também quem mandou mensagem para a gente aqui foi o Calimero. Também outro nosso ouvinte, o Renato. São aqueles que mandaram mensagem e aqueles que eu não consegui, me perdoem. Amanhã vocês mandam que eu tento ler aqui a mensagem no ar. Eu fiquei surpreso com o Guarani. Eu não esperava o que o Guarani produziu, principalmente no primeiro tempo. E você, Tigrão? Não, eu não fiquei surpreso, eu esperava essa correria, eu esperava essa intensidade. O Guarani jogava uma espécie de jogo da vida, né? Por que jogo da vida? Porque ele na última colocação, com 5 pontos ganhos em 36 disputados, pega um jogo com esse grau de importância, tem a rivalidade, a repercussão de uma possível vitória. O Guarani tratou o jogo como uma decisão de campeonato e tratou o jogo como uma espécie de ressurreição na competição. O Guarani ressurgiria a partir dali e deixou essa ótima impressão do primeiro tempo. Realmente foi muito mais intenso do que a Ponte e a mim não surpreendeu não. Eu acho que era questão de sobrevivência e o Guarani entrou exatamente com esse espírito. Aliás, no primeiro tempo, o Guarani revestido de um espírito de derby muito mais claro do que aquilo que nós vimos na Ponte. Eu me referi à qualidade do jogo, não só à vontade. Eu achei que o meu campo produziu com qualidade aquilo que não vinha jogando. Por isso fiquei surpreso, Tigrão. Sim. Não foi só correria. Foi intensidade com boa qualidade, né? Intensidade com boa qualidade. E o futebol é uma coisa tão maluca, tão doida, que o Pedrão, apesar dessa superioridade do Guarani no primeiro tempo, o Pedrão tomou o gol e trabalhou menos do que o Vladimir, que a Ponte foi 2 ou 3 vezes e foi aguda também. Então acho que o jogo no primeiro tempo foi muito bom. Segundo tempo já ficou todo mundo, sabe como é que é? Encosta na parede e aqui ninguém chega. 11h50 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band.
Um abraço, Jorginho. Eu já comento sobre a possível cotovelada do Gé com o Tigrão aqui. E um abraço pro Edgar também. Vladimir Catarino, agora falando da Ponte. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, a Ponte Preta acabou comemorando, um ponto conquistado ontem no derby. O time teve dificuldade na primeira etapa, foi dominado pelo Guarani, acabou no segundo tempo sendo beneficiado com a expulsão do João Victor, chegou ao gol de empate marcado pelo Gé, mas também não teve condições de brigar pela vitória. Macaca segue sem vencer fora de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o técnico Nelsinho Batista teve muitas dificuldades para montar a equipe, desfalques importantes, não pôde contar com Dudu Vieira, Ramon Carvalho, Luiz Felipe, Joilson, alguns jogadores que não estiveram à disposição na partida de ontem, fazendo com que o técnico Nelsinho Batista mudasse o time mais uma vez. Ele fez uma análise do jogo e um empate em 1-1 com o Guarani. Bom, eu acho que o primeiro tempo, como nós prevíamos, um adversário que vinha bastante motivado, era um jogo importante para eles e nós não quisemos correr mais do que o Guarani, Eu acho que nós tínhamos conversado isso, que nós teríamos que ter a inteligência para esperar esse aperto do Guarani, essa euforia de vontade de ganhar e saber ser inteligente para ficar com a bola e aproveitar os espaços certos. Só que nós fizemos o contrário do que nós tínhamos conversado, E nós realmente, o Guarani foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, tanto é que nós não trocamos ninguém, porque o geral estava mal, O geral estava descoordenado, então nós ajustamos e o segundo tempo a equipe voltou com mais personalidade, com mais posse de bola e criou algumas oportunidades. Palavras, portanto, do técnico Nelsinho Batista. A Ponte Preta volta a campo já na sexta-feira. Pega o Brusque fora de casa, sequência da Série B. Ô Tigrão, eu vou dar minha opinião. Eu falei isso em tempo real. Eu não achei que o Gé teve intenção de cotovelar o zagueiro do Guarani. E você? Nem eu, nem o juiz e nem ninguém. Agora, os ouvintes estão perguntando todo mundo que... E alguns afirmando que houve cotovelada. Eu não percebi. Todo mundo que pensa em contrário, eu respeito, mas a imagem que eu vi foi de uma disputa de bola pelo alto e ele não solta o braço, não tem intenção nenhuma. Houve um choque, Houve o choque, como poderia ter havido o choque contra o Gé. Não achei. E o Gé, de vez em quando, deixa o braço. Sim. O Gé tem uma vida pregressa, disciplinarmente falando, que não recomenda a gente ficar aqui defendendo o Gé. Mas nós não podemos, em cima apenas daquilo que o jogador já fez, formar um juízo de verdade, Formar uma opinião preconceituosa e toda vez que tem um choque, ele deixou o braço para atingir. Então tem que ser lance a lance, de forma pontual, com justiça, com coerência. E eu acho que... E o posicionamento do juiz era de 1 metro do lance. E de frente. E ele foi muito bem. Eu acho que nesse caso aí não cabia a expulsão, Tomou amarelo o Gé, Tomou amarelo. Sim. Tomou amarelo. Mas não era lance para expulsão. Tanto é que o VAR nem se manifestou. E a imagem foi muito clara. Não houve a cotovelada e sim um choque com o braço. Para mim, inclusive, involuntário. Tigrão, você falou em tempo real. E aqui é corrente a reclamação da escalação do Edson na lateral direito. Queria que você falasse um pouco mais a respeito. Coincide em 100% com a minha opinião. A hora que foi divulgada a escalação, eu achei que ele errou. Mas o Zé Mário não vem bem. Mas você tem um lateral direito e um lateral esquerdo, você põe um back que quando joga de back não tem ido bem. Nitidamente, ele vai sair na janela, porque depois de ontem não dá. Mas ele... Não tem nenhuma dúvida, o Zé Mário vai deixar a Ponte. Mas ele perdeu o Dudu Vieira, que teve uma virose, aí ficou na podre e tal. E por que então não lançou o Lucas Bochecha, que quando entrou foi bem? Errou. Não funcionou. O Edson o Nelsinho teve a melhor boa intenção do mundo, mas errou, ponto. A Ponte foi uma válvula por ali, não apoiou, o Guarani deitou e rolou, o João Vitor, todos os duelos com mano a mano levou, e no gol, quem chega atrasado para tentar calçar o Luan Dias é o Edson, foi no setor dele. Precisa falar mais alguma coisa? Equívoco, apesar dele não ter tido uma outra alternativa, foi uma eventualidade, e ele tem essa atenuante, mas a opção não foi a melhor.
Tigrão, ficou bom para alguém o empate no derby? Eu acho que ficou melhor para a Ponte porque foi fora de casa. Ficou melhor para a Ponte, mas dizer que foi bom, não. Eu acho que foi ruim para os dois. Vamos chamar assim, menos ruim para a Ponte que jogou na casa do adversário. Concordo com você. 11h56 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. O Iga Atacado está chegando com uma novidade para você, morador de Campinas. Em breve, uma nova loja no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Boy Dunlop. O Iga está contratando para a nova loja. São mais de 250 vagas, entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. Iga Atacado, há 59 anos, sendo referência em satisfação e economia. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Derby 207 realizado neste domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 1 para o Guarani, 1 para a Ponte Preta. O Bugre com Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar, Léo Santos e Vinícius Yuji. Lucas Araújo, Matheus Bueno e Lua Dias. Ayrton, depois Lucas Paraíso, Caio Dantas, depois Bruno Oliveira e João Vitor, a equipe do técnico Pintado. A Ponte Preta de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio, Rafael e Edson, depois Bochecha, Emerson Santos, Castro, Dodô e Alves, Gé e Iago Dias, depois Matheus Regis, a equipe do Nelsinho Batista. Lua Dias abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, mas Gé empatou aos 9 minutos da etapa final. Arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza. Cartões amarelos para Diogo Matheus, Lua Dias, Vladimir e João Vitor do Guarani. Matheus Silva, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Gé, Elvis, Castro e Dodô da Ponte. Renda R$ 91.890 para um público de 9.626 torcedores. Lembrando que o Guarani teve o João Vitor expulso no segundo tempo. 1 para a Ponte Preta, 1 para o Guarani, 1 para o Guarani, 1 para a Ponte Preta. Esta a ficha técnica do Derby 207. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Agradecendo o carinho da audiência, desejando uma ótima semana a todo mundo. E amanhã a gente volta, se Deus quiser, às 11h30 da manhã, para a apresentação de mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.